Olá, meu nome é Nathalie Roberta de Souza Nussi, eu sou mestranda acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu desenvolvo enquanto pesquisa de dissertação de mestrado a temática da urbanização de favelas e a apropriação do espaço público. E, nesse sentido, o trabalho que eu vou expor nos próximos minutos é o panorama da participação feminina na pós-graduação em urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contudo, antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, é claro, o evento Construindo Outra Pós-Graduação, Mudanças Necessárias para Outros Mundos, e a sua comissão organizadora pela oportunidade e empenho em fazer debates de tão grande estatura acontecerem. E, além disso, eu preciso também agradecer a minha filiação acadêmica, por óbvio, portanto, ao UFRJ, à FAO, e em especial ao ProURB. Por fim, mas não menos importante, é essencial também agradecer a CAPES, que é a agência de fomento sem a qual boa parte da minha atividade acadêmica, inclusive esse trabalho, não seriam possíveis. Indo finalmente ao cerne do trabalho, gostaria de citar essa frase da Michelle Perrault, no seu livro Minha História das Mulheres, que já demarca claramente qual é o escopo geral do trabalho. O direito ao saber, não somente a educação, mas a instrução, é certamente a mais antiga, a mais constante, a mais largamente compartilhada das reivindicações do movimento feminista, porque ele comanda tudo. A emancipação, a promoção, o trabalho, a criação, o prazer. Ou seja, em linhas gerais, falaremos aqui do acesso à educação, do direito ao saber feminino. Para tal, eu organizei a minha apresentação em 4 pontos: introdução, contextualização, panorama e conclusão. Por consequência, a fim de introduzir o que será analisado, é importante compreender qual é o objeto de estudo, os objetivos, as justificativas e a metodologia. No que concerne ao objeto de estudo, o foco da análise feita aqui será o Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ProURB, FAO, FRJ, que se destaca como um programa de excelência e referência na área. Criado em 1993, o ProURB oferece regularmente os cursos de mestrado acadêmico e doutorado em urbanismo, além do mestrado profissional em arquitetura paisagística desde 2010. Reconhecido pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação e credenciado pela CAPES-MEC, o programa obteve consecutivamente a nota 6 nas avaliações da CAPES 2004 a 2006, 2007 a 2009 e 2010 a 2012. E recentemente alcançou a nota 7. Já no que tange os objetivos desta pesquisa, como objetivo geral eu busquei analisar o número de estudantes mulheres concluintes dos cursos do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo do ProURB FAO FRJ desde a sua criação em 1993. E como objetivos específicos, limitei 3 pontos principais. O primeiro é identificar e examinar eventuais tendências e padrões dessa participação acadêmica. A segunda é assimilar a representatividade de gênero no quadro acadêmico de urbanismo. E, por fim, a terceira é compreender e refletir sobre o panorama da participação feminina na pós-graduação em urbanismo no Rio de Janeiro, com ponderações que podem ser ampliadas para o cenário nacional e internacional. É fundamental ainda compreender as justificativas de escolha desse recorte temático. Eu destaco aqui 3 grandes justificativas que tornam a pesquisa relevante. A primeira é a justificativa autoevidente da importância de se discutir o acesso equitativo entre homens e mulheres à educação e formação de qualidade, seguida da adequação do programa aos critérios adotados de análise, a saber, a leitura que Moema Guedes e algumas outras autoras em que eu me baseio fazem, que a partir dos anos 80 há um boom na inserção de mulheres no ensino superior no Brasil como um todo. Isso porque o ProURB é um programa de pós-graduação relativamente jovem. Finalmente, a última justificativa que eu elenco é a relevância sistêmica da área de estudo do urbanismo, isto é, pensar a formação de novos profissionais e pesquisadores que refletem sobre as nossas cidades é também pensar a própria cidade e como ela se impõe sobre as pessoas, em especial sobre as mulheres. Com relação à metodologia, é possível dizer que eu fiz um levantamento de dados oficiais divulgados pelos registros do ProURB, com informações sobre os estudantes egressos dos cursos, tanto de mestrado quanto de doutorado, desde 93. A partir disso foi feita uma compilação e organização dos registros relacionados às mulheres que obtiveram o título de mestre e doutora ao longo dos anos. Isso permitiu identificar o número absoluto de egressas e a distribuição temporal das suas conclusões, além do cálculo de proporções e porcentagens que apoiam o entendimento dessa representatividade de gênero. Tudo isso posto, antes de abordar os resultados dessa compilação de registros, é essencial fazer uma breve contextualização desse histórico da inserção da mulher no ensino superior em geral e aqui no Brasil, para uma melhor compreensão da conjuntura a qual o ProURB pertence. Nesse sentido, eu trago alguns gráficos e uma tabela do estudo da socióloga Moema de Castro Guedes, baseado nos censos sobre esse tema. Desse modo, eu trago primeiramente esse gráfico de distribuição da população de 25 a 29 anos por sexo e curso
mais elevado concluído de 70 a 2000, realizado por ela. Aqui é bastante sensível, segundo a inserção feminina, não só na academia, mas em todos os graus de instrução. De acordo com Ianoulas Valejos e Lenarduzzi, é possível dizer que com o acesso à academia, as mulheres desataram os nós que as embarreiraram e as excluíram durante séculos a fio. Para ter uma ideia, as primeiras universidades foram criadas na Europa por volta do século XII e mesmo assim elas se mantiveram proibidas às mulheres até quase o século XX. A primeira universidade que vai admitir mulheres como estudante vai ser a de Zurique só em 1865. Aqui no Brasil, a expansão da escolaridade, bem como o aumento dessa oferta de vagas nas universidades desde a década de 70, foi um fato que foi notado com maior força no contingente populacional feminino. Nesse curto espaço de tempo, as mulheres reverteram uma conjuntura histórica de iniquidade, onde são as mais escolarizadas. O salto quantitativo em relação às jovens mulheres de 25 a 29 anos que concluíram o nível superior nos anos 70 foi estrondoso. Em um espaço de só 10 anos, esse número triplica. Mais uma vez, nesse gráfico, nós observamos essa progressão, agora com o contingente geral da população, não apenas com o recorte etário. Segundo o Moema, o contingente populacional feminino que concluiu o segundo grau nos anos 70 começou a ingressar nas universidades de uma maneira muito específica nesse contexto, em que a crescente participação feminina ocorre concentrada entre carreiras que preparavam para o magistério secundário, em áreas como nas ciências humanas e nas letras. Então, essa tabela é muito interessante para verificar uma mudança bem radical na área que nos interessa nesse estudo, que é o de arquitetura e urbanismo. Nesse sentido, a gente verifica aqui uma mudança bem brusca de alunos de arquitetura e urbanismo de 1970 a 2000, em que primeiramente era de uma diferença de 83% de homens para 17% mulheres, que vai para 46% de homens e 54% de mulheres em 2000. Só um parêntese necessário é que a tabela nomeia o curso como arquitetura, mas no Brasil a área de urbanismo sempre foi inclusa aos cursos de graduação em arquitetura, diferentemente de alguns outros países. Nos encaminhando para o fim da apresentação, nós entraremos agora nos resultados compilados, contudo é importante falar um histórico da implantação dos cursos de pós-graduação no país. Então, assim, dessa forma, de acordo com Cirane, Campanário e Silva, essa foi conduzida pela campanha de aperfeiçoamento de pessoal para o ensino superior, que foi engendrada pela CAPES. Embora a situação comece a se modificar a partir dos anos 70, segundo Luciana Santos Lenoir, Maria de Luz Alves Ferreira e Mônica Maria Teixeira Amorim, acontece um hiato de gênero, um gender gap, que faz com que essas mudanças demorem um pouco a serem sentidas. Então, esse contexto começa a ser alterado a partir somente de 1990, onde a expansão das vagas destinadas à educação superior vai beneficiar em especial as mulheres. Por isso que observar um programa de pós-graduação que começa suas atividades em 1993 é tão relevante. Eu vou apresentar agora em seguida a compilação dos registros de egressos do mestrado acadêmico e do doutorado até 2021, que é até onde se tem registro. Nesse primeiro gráfico, portanto, observamos a distribuição desse quantitativo de egressos de 95, primeiro ano de diplomação após 93, entre homens e mulheres. A barra branca é relativa às mulheres e a barra rosa aos homens. Aqui fica muito evidente como gradualmente de 95 para cá, sobre a representação feminina no mestrado acadêmico se impõe em um contexto mais favorável. Nos primeiros anos de programa se observa uma formação maior de homens, que aos poucos vai ficando mais equilibrada e sendo ultrapassada até chegar em 21, onde há uma diplomação inteiramente feminina. É interessante agora sobrepor isso com gráficos dos egressos do doutorado, onde o gender gap fica evidente, pois é um gráfico um pouco mais equilibrado, entre os homens e as mulheres nos anos mais contemporâneos, e onde se demora mais no momento de formação de mais homens doutores até mais ou menos 2008. Importante apenas ressaltar que não há registros de 2004 e 2013. De qualquer forma, se observa uma situação muito mais favorável à formação de doutores em urbanismo, mesmo que o gender gap entre as duas formações fique claro. Como conclusão, é possível verificar que o ProURB é um produto do rebatimento do tempo em que se insere, refletindo, portanto, uma maior equidade até em alguns momentos sobre a representação feminina na pós-graduação. Contudo, embora seja notório que grandes conquistas tenham sido alcançadas com o passar dos anos, ainda é sensível que há lacunas que o levantamento de números frios não consegue tocar. Por fim, só para abrir o debate, acho importante destacar que essas lacunas tangem, primeiramente, uma relação que diversas autoras acerca do tema fazem entre áreas de sobre-representação feminina com áreas que são desvalorizadas financeiramente. Além disso, o gender gap é um fator a ser observado, pois da mesma maneira que ele pode ser compreendido quando se compara as tabelas de egressos do mestrado e do doutorado, certamente ele pode ser observado também nos quadros de pesquisadores e docentes das universidades. Por fim, algo que
os números frios não alcançam o trajeto em que essas formações estão sendo feitas. Certamente há casos de dupla, tripla e até quádrupla jornada, onde a mestranda ou a doutoranda precisou fazer seu curso acadêmico tendo que lidar ainda com criação de filhos, trabalhos e cuidados domésticos. São aspectos que os números não abarcam e que pesam nos ombros femininos. Bem, enfim, essas são minhas referências bibliográficas e isso é tudo. Muito obrigada a todas que se interessaram pelo estudo e, mais uma vez, ao evento organizador pela oportunidade de discutir assuntos tão caros à nossa sociedade e aos nossos programas de pós-graduação. E um abraço a todos.